Olá, hoje vamos fazer um exercício, vamos aprender a ver o mundo de uma forma completamente nova, com os olhos de um geógrafo. A ideia é perceber como é que decisões tomadas, sei lá, a milhares de quilómetros daqui podem influenciar o preço do nosso café ou até o trânsito que apanhamos todos os dias. Vamos lá, vamos começar por quebrar um mito. Muita gente, na escola, ficou com aquela ideia de que geografia é só decorar capitais e rios, não é? Bom, se essa é a imagem que ficou, então, olha, isso não é nem a ponta do iceberg. A realidade é muito mais interessante. Na verdade, a geografia é super dinâmica. Pensa nela como o estudo de uma via de mão dupla. De um lado, como o ambiente nos molda, e do outro, o que é fundamental, como a gente, como sociedade, transforma o planeta. É, no fundo, a ciência que explica o nosso cotidiano. Parem para pensar um pouco. Todos os dias, a gente age como geógrafo sem nem perceber. Quando usamos o GPS para achar um caminho, quando vemos a previsão do tempo antes de sair, ou até quando ajustamos o relógio numa viagem, tudo isso é aplicar princípios geográficos. É literalmente a ciência do nosso dia a dia. Ok, então vamos lá a fundo. Para começar a pensar como um geógrafo, a primeira coisa é distinguir duas ideias que são chave: aquilo que a gente vê e a estrutura que está por trás do que a gente vê. O primeiro conceito é super intuitivo: paisagem. É basicamente tudo aquilo que os nossos olhos conseguem apanhar num certo lugar, num certo momento. Pode ser uma montanha incrível ou uma zona industrial super poluída. Se dá para ver, é paisagem. Simples assim. E claro, as paisagens dividem-se em duas grandes categorias. De um lado, a gente tem a paisagem natural, sabe? Pense numa floresta virgem, no fundo do oceano, lugares onde a mão humana quase não chegou. E do outro lado temos a paisagem humanizada ou cultural, que é basicamente tudo aquilo que nós moldamos. As cidades, os campos de cultivo, as estradas. Certo. Agora vamos um passo para além da superfície, para além do que se vê. O espaço geográfico, este sim, é o verdadeiro foco da geografia. Não é só o que vemos, mas é o resultado daquela interação constante entre a sociedade e o ambiente. É, no fundo, a história que está por trás da paisagem. Então, a regra é até bem simples. Se não há marcas da atividade humana, pensa, sei lá, num vulcão ativo, no meio do nada, então não é espaço geográfico. Agora, uma cidade, uma plantação ou até mesmo um parque natural que é gerido por pessoas, aí sim, tudo isso é espaço geográfico. Porquê? Porque é o resultado da nossa relação com a natureza. Bom, com esses conceitos básicos na mão, podemos agora avançar para o nosso kit de ferramentas. A geografia dá-nos 5 categorias, ou se quisermos, 5 lentes diferentes, para conseguirmos analisar a realidade com muito mais detalhe. E atenção, aqui está o segredo. Estas categorias não funcionam sozinhas, não são caixas separadas. A ideia principal, como a fonte aqui nos diz, é que elas têm que ser usadas em conjunto. Quer dizer, analisar uma cidade só pela sua paisagem e ignorar as relações de poder que a definem seria contar só metade da história, certo? A verdadeira compreensão só aparece quando a gente articula estas lentes todas. Então, que lentes são estas? Vamos dar uma olhada rápida. Primeiro, temos o espaço, que é o grande palco de tudo. Depois, o lugar, que é algo mais pessoal, mais afetivo, a nossa casa, o nosso bairro. A paisagem, já vimos, é a cara visível desse espaço. Depois vem o território, que já mete ao barulho as relações de poder, de controle, tipo as fronteiras de um país. E, por fim, a região, que é uma forma de organizar, de agrupar áreas que têm coisas em comum, como a região do Alentejo, por exemplo. A teoria é sempre interessante, mas como é que isto funciona na prática? Vamos pegar nestas ferramentas e aplicá-las a um exemplo que toda a gente conhece: uma cidade moderna. O espaço de uma cidade é um laboratório perfeito para a geografia. A sério. É que as cidades mostram de forma muito clara as desigualdades da nossa sociedade. De um lado temos bairros ricos, cheios de serviços. Do outro, zonas a que falta quase tudo. Estas lentes ajudam-nos a perceber porque é que isto acontece. E quando usamos estas lentes, começamos a ver padrões muito claros. Por exemplo, a segregação, que se vê perfeitamente nos condomínios fechados que se isolam do resto. Ou a fragmentação, as pessoas vivem em bolhas, sabe? Movem-se entre casa, trabalho, lazer, sempre nas mesmas zonas. Isto acaba por esconder as diferenças. E claro, a desigualdade, que se vê na distribuição bem desigual de escolas, hospitais e transportes. Ok, já olhamos para o que é visível e para as ferramentas que nos ajudam a analisar. Agora, vamos explorar uma dimensão um pouco mais abstrata, mas que é, uau, incrivelmente poderosa: a escala. E aqui é muito importante não confundir as coisas. Uma coisa é a escala de um mapa, aquela proporção matemática. Outra coisa, bem diferente, é a escala geográfica. Esta é sobre o nível em que estamos a olhar para um problema.
Estamos a falar de um bairro? Isso é a escala local. De um país? Escala regional. Ou do planeta inteiro? Aí já é a escala global. Pode parecer um pouco complexo, mas a ideia central é bastante visual, como se vê neste diagrama de círculos que se cruzam. Reparem como o local, o regional e o global estão todos ligados, intersetados. A perspectiva multiescalar mostra exatamente isto. Estes níveis não estão separados. O que acontece num influencia diretamente os outros. E é assim que se forma o espaço geográfico onde vivemos. Então, para aplicar isto na prática, podemos pensar num processo de 3 passos. Primeiro, qual é a escala de origem, ou seja, de onde vêm as causas do que estamos a ver. Segundo passo, a escala de análise, em que nível é que estamos a focar o nosso estudo. E, por fim, o terceiro passo, a escala de impacto, onde é que as consequências se vão sentir. E este exemplo ilustra a ideia na perfeição. Pensem nisto, o fecho de uma fábrica numa cidadezinha. É um evento super local, certo? Mas a causa pode estar em decisões económicas tomadas do outro lado do mundo, na escala global. E as consequências? O desemprego, por exemplo, pode acabar por afetar a região inteira. E pronto, chegamos ao fim desta nossa viagem. Fomos juntando as peças todas, não é? Desde a paisagem que temos à nossa frente, até àquelas redes de escala super complexas que estão a funcionar por trás de tudo. A grande lição, no fundo, é esta. A geografia dá-nos ferramentas para pararmos de ver o mundo como uma simples coleção de factos soltos e, em vez disso, começarmos a entendê-lo como ele realmente é. Um sistema dinâmico onde tudo e todos estão ligados. E agora, a pergunta final fica no ar para reflexão. Com estas novas lentes, o que é que se torna visível no nosso próprio mundo, à nossa volta? Que novas ligações, que padrões ou que desigualdades se conseguem ver agora no dia a dia? A verdadeira geografia, para cada um, começa agora.